Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021, aula das 20 horas, no Centro Espírita do Calvário ao Céu. E hoje nós vamos estudar o livro segundo, O Mundo Espírita ou dos Espíritos. Por enquanto estamos ainda fazendo de forma gravada, virtual. A casa está retomando as atividades presenciais, né? Temos as terças-feiras, em setembro já vamos ter domingos à noite, segundas à noite, alguns cursos vão retornar às quintas-feiras e a gente vai comunicando vocês através dos grupos de WhatsApp e até mesmo aqui na gravação da aula sobre esses retornos. O Livro dos Espíritos em setembro ainda continuará com as aulas gravadas e aí posteriormente a gente traz novas informações. No livro segundo, nós vamos começar hoje o capítulo 8, Emancipação da Alma, e o item é o primeiro, né? O sono e os sonhos, questão 400. Na questão 400, Kardec pergunta: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? E os espíritos respondem com uma certa ironia, brincadeira, falam: olha, é mais ou menos como perguntar para o prisioneiro se ele está feliz ali na cela, né? É um encarceramento. Quanto mais grosseiro for o corpo, menos o espírito poderá manifestar as suas capacidades. Então, não é voluntário nesse sentido, mas poderíamos dizer que é voluntário à medida em que sabemos que precisamos. Não é? Então o espírito sabe que precisa da encarnação para o seu progresso, mas se ele puder se manifestar livremente, é melhor para ele, com certeza. Na questão 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, né? Eles dizem que o espírito jamais repousa. Mas aí você vai dizer, mas tem obras espíritas, André Luiz, por exemplo, que descreve os espíritos repousando. Então, a explicação que se dá a isso é assim: quando o espírito acredita que depois da morte, por exemplo, ele vai dormir até o dia do juízo final, o que acontece é que ele, por essa crença, acaba ficando adormecido, né? Até que algo o desperte. E o André Luiz, quando visita essas regiões, ele fala, né, para o mentor, fala: poxa, mas os espíritos estão dormindo? Ele fala: eles estão porque a crença deles, né, de que eles vão dormir até o juízo final faz com que eles fiquem aí. E aí de repente alguns espíritos levantavam, assustados até, e o André Luiz fala: mas e por que eles acordam? Fala: porque as preces, né, dos encarnados e desencarnados fazem com que eles despertem. Então, a rigor, o espírito não precisa repousar, mas ele pode ficar nesse estado como se estivesse adormecido, justamente por causa de crenças, né, que tem, como no caso de dormir até o juízo final. Na questão 402, Kardec pergunta: como podemos julgar a liberdade, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E os espíritos respondem que pelos sonhos, né? Os sonhos são um indicador disso. E essa é uma resposta longa, né, que eu vou comentar alguns trechos dela aqui. O que é que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Então, eles dizem que essa é uma pergunta que nós nos fazemos e que para os espíritos é algo simples, mas que para a maioria de nós encarnados é uma dúvida que nos acompanha. E aí eu vou resumir um pouco citando algumas frases. Se somos um espírito de algum progresso moral, durante o sono a gente busca estudar, trabalhar, encontrar pessoas que nós amamos. Fazemos coisas que costumeiramente fazemos quando estamos acordados, né, em vigília. Mas também, se somos espíritos em desequilíbrio, que muitas vezes durante o sono do corpo físico a gente até se segura por causa das aparências sociais, muitas vezes quando nos desprendemos do corpo físico vamos
buscar, vou usar uma expressão aqui, vamos como que para balada, né? Por quê? Porque nós, na verdade, gostamos disso. E aí vamos encontrar com espíritos afins. Então, o que nós faremos durante o sono tem a ver com os nossos valores, com as nossas necessidades. É difícil, é como falar, o que as pessoas fazem quando estão acordadas? Bom, fazem de tudo. Cometem crimes e fazem grandes obras de caridade. Quando estamos dormindo, somos as mesmas pessoas. E aí cometemos também delitos e também fazemos coisas boas. Aqui vai um depoimento pessoal, né? Quando eu vou fazer as minhas preces antes de dormir, eu sempre peço, né, para os meus espíritos protetores, anjo da guarda, digo algo mais ou menos assim, que eu possa trabalhar, caso eu tenha condições para isso, estudar, se assim for o melhor, ou, né, se eu precisar de algum tipo de orientação, se eu precisar de algum tipo de assistência, que eu possa receber. Porque às vezes a gente não tem a noção exata. Ah, não, com certeza eu vou trabalhar. Trabalhamos no mundo encarnado, mas às vezes não estamos no equilíbrio necessário para desempenhar a tarefa no mundo espiritual. Se tivermos, com certeza eles vão nos convidar para essas tarefas. Depois, ao longo da aula, a gente vai contar até algumas histórias nesse sentido. Mas nem todos os dias a gente está preparado para isso. Então, que a gente possa fazer o que é melhor, né? Ou trabalhar, ou estudar, ou ser assistido se precisarmos. Tem uma expressão aqui que, para o espírito de algum progresso, o sono é como o recreio após o trabalho, né? Que é quando o espírito se liberta do corpo grosseiro. E diz que o sono influi mais do que nós pensamos sobre a nossa vida, porque as coisas que nós fazemos enquanto estamos é um terço praticamente, né, do dia. Vamos imaginar o dia aí em 3 pedaços de 8 horas, 16 horas acordados e 8 dormindo. Então nós temos ações, pensamentos, sentimentos que acontecem durante o sono e que vão influenciar no período de vigília, né? Aí diz também que os maus espíritos se servem dos sonhos para nos atormentar, para atormentar principalmente almas que sintonizam com eles. Eles não vão conseguir atormentar todas as pessoas, eles podem tentar, mas se nós estivermos vigilantes, seria o equivalente no mundo físico, né? Se nós nos precavermos contra os assaltos, por exemplo, com uma casa bem protegida, vamos estar, né, mais seguros. No caso da segurança, no que tange a parte espiritual, não são muros ou cerca elétrica, e sim a nossa condição espiritual, a nossa condição moral, né? Mas para o fim da resposta, os sonhos são produto da emancipação da alma, uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, algumas vezes a outros mundos. Então o espírito pode se deslocar aí, e diz que podemos ter lembranças de vidas passadas ou até dessa vida, coisas também do futuro, né? Não exatamente uma previsão exata, mas coisas que estão planejadas para o nosso futuro. É como se sonhássemos com uma viagem que vamos fazer, algo desse tipo, tá? Então essa foi a questão 402. A última dessa primeira parte é a 403. Por que não recordamos sempre dos sonhos? Porque o espírito se desdobra e o corpo fica em repouso. O espírito vive experiências no mundo espiritual, mas o corpo material não viveu essas experiências. Quando nós retornamos ao corpo físico, né, ao acordarmos, o que vai acontecer é que nós temos como que um véu, né? O corpo físico funciona como um bloqueador para aquelas experiências vividas no mundo espiritual.
e na próxima parte da aula eu vou contar algumas experiências que querem, de alguma maneira, ilustrar isso que eu acabei de falar.